Rio de Janeiro, cidade de Niterói. Dezenas de abrigos são hoje a residência de centenas de crianças e adolescentes afastados de suas famílias por vários motivos. Muitos deles estão disponíveis para adoção, mas não serão adotados. E chegarão à maioridade sem o direito ao amor e ao convívio de uma família. A adoção, nós todos sabemos que não é um caso de caridade por parte daqueles que adotam. O que importa é que a gente sabe que no Brasil, particularmente aqui no Rio de Janeiro, é grande o número de crianças e adolescentes que se encontram abrigadas e, à medida que o tempo vai passando, se torna mais difícil a adoção das crianças que já são maiores. O brasileiro normalmente tem uma preferência por crianças da sua mesma cor da pele, de menos de 1 ano de idade. O trabalho que é feito pelo Quintal da Casa de Ana é comandado pela nossa querida Bárbara, com o auxílio do marido, que é promotor público, o Sávio Bittencourt. Esses dois realmente reuniram um grupo excepcional, onde o trabalho de cada um vai excedendo o de outro. E os resultados têm sido os melhores possíveis. Quintal da Casa de Ana. Poderia ser apenas uma referência de um local agradável, ponto de encontro de crianças e adultos, mas é muito mais do que isso. A ONG ela foi criada em função de nós termos sido pais adotivos, né? Então nós chegamos à ideia de criação de ONG a partir de uma experiência pessoal. A gente, quando estava ainda na faculdade, a gente combinou de adotar uma criança, era um sonho antigo, uma coisa juvenil. E quando ela ficou grávida do nosso segundo filho, Pedro, a gente descobriu que o Pedro ia ser homem pela ultrassonografia, a gente decidiu ter uma menina. E começamos a procurar uma criança, enfim, para adotar, que fosse uma menina, nós encerraríamos ali a nossa carreira de pais com aqueles 3 filhos, o que acabou não acontecendo hoje. Temos 4 e quem sabe Deus pode mandar mais por aí. Mas aí nós deparamos com a realidade da adoção, porque nós fomos buscar a adoção por um motivo pessoal, por um motivo lúdico, de complementação da família, mas nós nos deparamos com uma realidade bastante dura, de crianças abrigadas, de ausência de uniformidade de regras entre os juízos que lidam com a questão da adoção. Deparamos com uma realidade a respeito da adoção envolvida em muito preconceito daqueles que lidam com o processo adotivo, que é o mais complicado, preconceito da própria sociedade em relação ao filho adotivo, à criança adotiva, à família adotiva, e preconceito da própria família adotiva quando ela não se assume adotiva. Então eu acho que o primeiro passo para a criação da ONG foi a necessidade de dialogar com os pais adotivos, trocar experiências, saber como que se diz a verdade para o filho adotivo, porque ele tem direito à verdade. Enfim, juntar esses pais adotivos para que esse debate a respeito da adoção fosse feito por aqueles que têm um pouco mais de experiência e com essa troca facilitar a vida daqueles que criam aquela criança com tanto amor. A Associação Civil Quintal da Casa de Ana é uma associação sem fins lucrativos, que luta para apoiar as famílias adotivas, para que as suas adoções sejam bem-sucedidas. Estimular também aqueles que querem adotar, recebendo-os para palestras, apoio psicológico, social, jurídico. E, através disso tudo, ela pretende divulgar a nova cultura de adoção. O que é essa nova cultura de adoção? É que a adoção deve ser estampada no nosso peito, verbalizada para os nossos filhos, para toda a sociedade, porque nós temos que ter muito orgulho de sermos famílias adotivas. São aquelas famílias que lutam, que querem aquela criança, que querem aquele filho e saboreiam aquele amor misterioso, aquele amor quase que divino. Então, nessa política de estimular a nova cultura de adoção, nós também queremos lutar pelas adoções necessárias, despertar esse horizonte daqueles que pretendem adotar para as adoções tardias de crianças mais velhas, as adoções interraciais, as adoções dos portadores de necessidades especiais, as adoções de grupos de irmãos, que são
irmãos, 3, 4 irmãos que são abandonados, que vivem nas instituições esperando para ter o seu direito à convivência familiar garantido. E nesse desenvolvimento dessas ações, o Quintal quer, no fundo, garantir o direito à convivência familiar de cada criança que vive no abrigo. Nós temos alguns trabalhos já em desenvolvimento, como, por exemplo, o apadrinhamento afetivo para as crianças mais velhas. Através do projeto Apadrinhamento Afetivo do Quintal da Casa de Ana, eu comecei a frequentar um abrigo e conheci a minha afilhada. Já é uma adolescente, ela tem 16 anos e está sendo uma experiência incrível poder conhecer uma outra realidade, poder dar um pouquinho de carinho, de afeto e receber, que é o mais importante. A última vez que eu estive lá, eu bati no portão e aí eu ouvi uma das meninas lá dentro: Carol, sua madrinha está aí. E eu confesso que eu fiquei extremamente emocionada com isso, né? Porque é muito gratificante. Porque acaba sendo um carinho muito grande, inclusive das outras meninas que estão lá, né? Então a recepção que eu tenho sempre que eu chego é maravilhosa. Nós temos o apadrinhamento financeiro, que é em parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói e com a Vara da Infância da nossa cidade, que estimula a reintegração familiar de 10 crianças que vivem nos abrigos. Vamos tentar efetivamente recolocar essas crianças em suas famílias. E depois de um ano, se isso não lograr êxito, essas crianças deverão ser disponibilizadas para adoção. A prefeitura, vê assim, com muita confiança, e com muita legitimidade o trabalho dos grupos de apoio à adoção. Inclusive, nós temos aqui em Niterói uma parceria com o Quintal de Ana, já há quase 2 anos. Nós procuramos pela ONG para propor essa parceria. Então, mais do que as minhas palavras, essa atitude de procurar a ONG para estabelecer uma parceria que já está funcionando há algum tempo, diz mais do que qualquer palavra a visão que se tem sobre os grupos de apoio à adoção. E nós temos realizado um trabalho em conjunto que vem se desenvolvendo muito bem. Eu acredito que se estenderá por muito tempo ainda. Antes do programa de adoção ser criado, que hoje é Subsecretaria de Programas de Adoção, nós conversávamos sobre isso, a vontade de criar um tipo de trabalho, que tivesse esse olhar privilegiado para as crianças que estão em abrigos e que são, vamos dizer assim, invisíveis para a sociedade, E estamos agora com um projeto inovador, que é justamente o fornecimento de equipe técnica para as promotorias da Infância e Juventude de Niterói. Um convênio firmado com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que vai acelerar o processo de definição jurídica da situação dessas crianças que estão institucionalizadas. Elas precisam ter esse direito à convivência familiar garantido o mais rápido possível, sob pena dessas crianças passarem a sua infância e sua adolescência inteiras dentro de uma instituição. Então, o Quintal desenvolve todas essas atividades, já realizou concursos sobre adoção nas escolas de Niterói. Um deles deu origem ao slogan Adoção, um destino na sua mão. O outro deu origem à nossa cartilha de adoção. Fazemos uma publicação periódica de boletim informativo que é enviado para os juízes, promotores, advogados, defensores públicos, para que possa formar, mudar as mentalidades a respeito da adoção. Que a adoção é uma coisa muito boa, uma coisa que realmente vai dar um futuro a essas crianças. Um futuro sem representar um paliativo, mas um futuro de cidadania e dignidade. Nós fazemos todos esses trabalhos para, no fundo, tirar uma criança do abrigo. O trabalho de esclarecimento e conscientização de casais e pessoas interessadas em adoção é apoiado por reuniões e palestras promovidas pelo Quintal em toda a primeira terça-feira do mês,
quando palestrantes de relevante conhecimento em educação, psicologia da criança e do adolescente e outros temas buscam dar apoio para a decisão dos futuros pais adotivos. Eu tenho 5 filhos. A minha família é uma família pouco comum. São 5 filhos. Todos os meus 5 filhos são adotivos. Meu filho mais velho tem 31 anos de idade, foi adotado no dia em que nasceu. E o meu mais novo tem 6. E no meio tem para todos os gostos de todas as idades. De modo que ainda hoje eu lido com filhos adultos, alguns no final da adolescência e filho criança. E com mais uma peculiaridade que aqui nesse grupo eu me permito dizer coisa que habitualmente eu não faço. Meu filho mais novo, que tem 6 anos, é uma criança especial, com necessidades especiais. Logo que casamos, eu engravidei, tive o Lucas, que hoje tem 11 anos. E 1 ano e meio depois, a Leila. E eu sou psicóloga, trabalho no Tribunal de Justiça. Vim conhecer a Jéssica através desse trabalho, porque eu trabalhava no Juizado da Infância e Juventude de Nova Friburgo. E a Jéssica tinha 3 irmãos, que na época alguns foram encaminhados para adoção, e ela, por ser a mais velha, tinha uma certa dificuldade. A Jéssica surgiu de uma maneira assim, sabe quando bate olho no olho, você sente que você tem que fazer algo por alguém, e aquela era a criança, aquela seria a filha que a gente poderia estar ajudando. Esse convívio com a Jéssica iniciou de uma maneira assim, gradual. A gente começou a levar para casa no final de semana, para ela poder passar os finais de semana lá em casa. Mas só que foi gradual, mas foi um gradual muito rápido, porque ela passou 2 finais de semana lá em casa, no terceiro ela já não voltou mais para o abrigo. Aí a gente já entrou com o processo de adoção. Antes de chegar no abrigo, já tinha parado no conselho tutelar umas 10 vezes. Entendeu? Aí nossos pais, a gente ia para o abrigo, nossos pais pegavam. Aí teve um dia que eles pegaram, né? Aí a gente ficava na rua. Eles eram alcoólatras. Aí eles mandavam a gente pedir dinheiro. Aí a gente entregava o dinheiro a eles, né? Aí eles iam, compravam bebida, bebiam e batiam na gente, trancavam a gente. Aí essa foi a última vez que o Conselho Tutelar pegou eu e meu irmão, aí a gente foi para um abrigo. O abrigo era melhor do que minha outra família biológica, né? O meu caso foi muito especial, porque a maioria das crianças que foram adotadas eram, assim, de 7 anos para baixo, brancas, saúde muito boa. O Lucas e a Leila, acho que foram uma parte fundamental para a adoção. O Lucas e a Leila, eles nos ajudaram nessa convivência a ensinar a Jéssica a viver em comunhão, a viver numa família, saber o que é um lar, na escola, na rua, com os amigos. Então, foi uma mudança para ela, eu creio que maravilhosa, porque ela nos agradece. E o Lucas e a Leila foram incapazes de algum dia falar que eles não são irmãos dela ou ela é filha adotiva. Eu tenho certeza que o Lucas e a Leila, até mais que a gente, vamos dizer assim, considera a Jéssica irmã de sangue, entendeu? A sociedade tem um grande preconceito com crianças negras, com crianças tardias, com crianças com deficiências. E, em função disso, essas crianças ficam nos abrigos de 2 a 18 anos. O tempo médio de abrigamento é muito alto. E deparamos com uma grave lesão a um direito humano fundamental, que é o direito à vida em família e à vida em comunidade. Eu acho que o grande segredo é querer ser mãe, né? Não tem segredo da adoção. E ser pai, eu tenho um filho do primeiro casamento de 27 anos, né? E biológico. E para mim não tem diferença nenhuma, porque você ser pai adotivo ou pai biológico, é você ser pai. E ser pai você tem que educar, criar, ensinar para o mundo. Você o que? É formar uma base familiar.
Nós temos 2 filhas que hoje são adolescentes, né? A mais velha veio com 7